que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Alô, amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Carioca. Hoje é dia de clássico, é dia de Maracanã bonito. Maracanã pronto, vem aí Fluminense e Vasco, Maracanã azul. E você acompanhando em alta definição todas as emoções de mais um clássico no futebol carioca. O Flamengo já conquistou a Taça Guanabara e hoje temos um jogo muito importante, valendo a segunda colocação na Taça Guanabara e valendo vantagem nas semifinais. Primeiro e segundo colocados jogam por 2 empates nas semifinais. A partir de agora tem clássico. Aí o torcedor do Vasco chegando ao Maracanã, você tem um público apenas razoável. As figuraças estão sempre presentes, o Máscara tricolor. Aí o coração do Máscara, na comemoração do Fred. Aí você vê o time do Vasco vindo pro gramado. Promessa de um grande jogo para você no PFC. Mais um clássico no Campeonato Carioca, valendo a segunda colocação. Vem aí o Vasco pro campo, entrando em campo no Maracanã, o Vasco. O Albornoz trouxe as notícias do Vasco. Lédio Carmona, essa é a melhor formação. O Vasco também pensou numa formação mais ofensiva, com 3 atacantes. Eu acho que a melhor formação do Vasco é com o Thales ao lado do Edmilson no ataque. Eu acho que preponderante o Thales ser titular desse time e ele não consegue ser, eu acho, uma decisão muito discutível do Adilson Batista. Mas o que eu acho que o clássico vai mostrar hoje é que será um duelo particular entre Conca e Douglas. São os 2 jogadores de criação, um de cada lado. Os 2 vão ter uma marcação especial, provavelmente a Aranda pelo lado do Vasco, em cima do Conca, e o Diguinho em cima do Douglas, e eles podem decidir o clássico. São jogadores que vão fazer a bola chegar à frente e que vão armar o jogo dos 2 times. Vasco já no gramado, saudando a sua torcida aqui no Maracanã. Jogo que vale a segunda colocação, tem importância na sequência do campeonato. E aí a empolgação do torcedor do Vasco aqui no Maracanã. Fluminense Vasco, para você, ao vivo, com comentários de Lédio Carmona, com Bruno Cortes, com Rodrigo Albornoz. Aí você vê o guerreiro Guinha Azul. Foi muito ídolo no Internacional, já é ídolo no Vasco, Lédio, na sua opinião? Ainda não, mas ele é guerreiro, ele é um jogador que consegue conquistar a torcida com sua luta, com sua bravura, mas exagera um pouco nas faltas, já tem 4 cartões amarelos. Difícil equilibrar isso agora, é um jogador que se acostumou a jogar assim, mas ídolo ele ainda não é. Fica a expectativa pela entrada do Fluminense em campo. Aí o bandeirão da torcida do Vasco, hoje é dia de clássico, dia de Maracanã azul. Vamos ao gramado com o Rodrigo Albornoz. Estou aqui ao lado do Edmilson, que é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 17 gols, ao lado do Alexandro do Flamengo e do Carlinhos do Madureira, mas que ainda não fez gol em clássico nesse estadual, né? Será que acaba hoje esse jejum de clássico? Espero que sim. Estamos entrando concentrado, atento a tudo. Espero fazer um gol e poder ajudar o Vasco a sair com a vitória hoje. Certo, obrigado, Luiz. Bandeirão no Maracanã. Vamos confirmar as escalações. Fluminense entrando em campo. Vamos confirmar o Fluminense de Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. Diego Cavalieri é o goleiro número 12. Bruno na lateral, Gum e Leandro Eusébio mais uma vez fazem a zaga. O Elivelton está suspenso. Então temos a zaga bicampeã brasileira, Gum e Leandro Eusébio. Chiquinho na lateral esquerda. Valência está de volta, faz a proteção com Diguinho e Jean. São 3 volantes. Jean saindo um pouquinho mais. Conca é o cara da criação com a 11. Na frente, Rafael Sobis e Fred. Esse é o time do Fluminense de Renato Gaúcho. Vamos agora ao Vasco de Adilson. Vasco também já escalado. Vasco há muito tempo em campo com Martim Silva, número 1. André Rocha, 2. Luan, zagueiro revelação, tem a 21. Rodrigo, número 3. Marlon é o número 16. Guinha Azul e Aranda fazem a proteção. Pedro Quem está jogando mais atrás também. Também joga como um volante. Douglas é o jogador da criação. Os esquemas são muito próximos. Everton, Costa e Edmilson na frente. Os sistemas são espelhados, né? Praticamente os mesmos. Você falou do Jean jogando um pouco mais à frente. No caso do Vasco vai ser o Pedro Quem, jogando um pouquinho mais adiantado em relação a Guinha Azul e Aranda. Rodrigo Nunes de Sá é o juiz, auxiliado
pelos xarás Rodrigo Pereira Joia e Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. O jogo dos Rodrigos mais uma vez. Bruno Cortes. Aqui ao lado do Renato. Renato, ainda não está na hora do Walter titular? O Walter tá bem, tá fazendo gols. A gente tá nesse esquema de hoje, por exemplo, no esquema que nós tivemos os melhores resultados. Acho que o importante não é só o Valtinho tá bem, todo mundo. Só que eu só posso colocar uns em campo. Então, para a partir de hoje, eu optei por esse time. Obrigado, Renato. Luiz. Rodrigo Albornoz. Ao lado do Adilson Batista, técnico do Vasco, que optou hoje por uma opção tática mais defensiva, com 3 volantes. Por que a decisão? Eu sempre joguei assim. Eu joguei com 2 abertos, chegou o Douglas. Jogo passado eu só estou trocando o Felipe Bastos para adiantar um pouquinho o Pedro Ken e trocando o Reginaldo, que é mais defensivo do que o Everton. Continua os 2 na frente. Eu prefiro dar liberdade e ter mais um no meio do que o Douglas ficar acompanhando o Giancarlo ou o Valência, ou o próprio Diguinho. Então, é simples. Certo, obrigado, Adilson. Luiz. Aí a última corrente dos jogadores do Vasco. Vem aí Fluminense e Vasco para você. Apita o juiz, saída do Fluminense. Começa o clássico, começam as emoções de Fluminense e Vasco. Chiquinho faz o primeiro lançamento, tenta a jogada aqui na frente com Rafael Sobis. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Guinha Azul, volta o lance com André Rocha. Consegue o primeiro drible, faz o toque no meio, sai jogando o Vasco. Guinha Azul, quase foi desarmado pelo Fred. Guinha Azul volta o lance. Está jogando o Rodrigo. Marlon. Pensa na melhor opção, faz o toque na frente. Everton Costa. Douglas, Guinha Azul. Vasco vem para o seu primeiro ataque no início do primeiro tempo. Aranda. André Rocha. Chega a marcação do Chiquinho, toca na frente. Diguinho faz boa antecipação. Está jogando o Fluminense pela esquerda. Diguinho foi travado pelo André Rocha. Douglas. Pedro Ken. André Rocha. Bola no meio. Pedro Ken dentro da grande área. Busca espaço. Bateu. Foi travado na hora do chute. Leandro Eusébio para frente. E tá caído o Diguinho. Sentindo o joelho esquerdo. Computando todas as competições, Led. O Fluminense não vence o Vasco aqui no Maracanã há 8 jogos. A última vitória sobre o Vasco no Maracanã foi em 2008. 2-1 no Campeonato Carioca. O Fluminense venceu com gols do Thiago Neves e do Washington. Edmundo fez o gol do Vasco. Essa é uma história de um clássico que se transformou com o passar dos anos. Já nos anos 70, o Fluminense tinha uma larga vantagem sobre o Vasco. Uma vantagem que era de 20 a 30 vitórias. E o Vasco conseguiu, a partir dos anos 80, ir reduzindo essa vantagem. E hoje é um time que leva vantagem nos confrontos sobre o Fluminense. Douglas com fair play devolve a bola. Está sozinho na jogada Rodrigo. O Fluminense está recuado, chamando o Vasco. Aranda. Pedro Ken. Daí para a Lua. Rodrigo. Lançamento na direção do Edmilson. Olha o artilheiro, dominou, bateu pro gol. Cavalieri. Ótimo lançamento do Douglas. Temos 9 no primeiro tempo. Preocupação para Martins Silva, escanteio para o Fluminense. Sobe na cobrança, Guinha Azul tira de cabeça. Douglas deixou passar, perdeu para o Chiquinho. Chiquinho bateu para o gol, na trave. Martins Silva ainda tocou na bola. É escanteio. Soltou uma bomba, Chiquinho. Martins Silva, trave. Escanteio para o Fluminense. Acreditou o Chiquinho. Quase o primeiro gol do jogo, bola na trave. É escanteio para o Fluminense, vai Conca lentamente para a cobrança. Todas as emoções do Campeonato Carioca para você. Bruno fica na primeira trave, o Fluminense tem zagueiros altos. Zagueiros que marcam muitos gols de cabeça. Leandro Eusébio e Gum.
Conca está reclamando da proximidade ali do Marro. Dario Conca faz o cruzamento. Martins Silva tirou mal. Kuhn ainda acredita no lance. Pedro Ken. Luan. Sobis vai para a cobrança do escanteio. 0 Fluminense, 0 Vasco. Sobis, Martins Silva sai do gol mais uma vez, não encontrou. Saiu, Leandro Eusébio fica lamentando. É o ponto fraco do goleiro do Vasco? Podemos dizer que sim. Ele é muito mais decisivo quando um jogador entra diante dele na hora de sair do gol por baixo. Por cima, não. Por cima ele mostra uma certa indecisão, uma certa insegurança. Luiz. Falou, Bonos. Vale lembrar que o Martins Silva, nesses 15 dias que ficou afastado aí, tratando do problema pessoal dele, esse problema sério de saúde que teve a filha, ele obviamente que não treinou, retornou ao Rio de Janeiro, treinou só ontem e pediu para jogar. Teoricamente estaria um pouco sem ritmo. Vamos às opções do Vasco no banco. Diogo Silva está de volta ao banco. Rafael Vaz, Felipe Bastos, Reginaldo, Bernardo, Montoya e Thales. Tem boas opções do Adilson. Tem ou não tem, né? Tem, ainda não é um elenco que o Vasco precisa. Seja para a Série A, para a Série B, para que série seja, do tamanho do Vasco. Mas já é um elenco superior do ano passado. Vamos ver? Até pega no braço, médio, mas o lance é tão rápido, ele estava tão próximo. Eu não vi intenção. Raspa no braço dele e ele não tem intenção nenhuma. Cobrança para Rafael Sobis. Ano passado, Sobis foi o goleador do Fluminense com 17 gols. Esse ano fez apenas um. Bom momento para o Fluminense. Sobis e Conca. Vamos ver. Sobis bateu. Martins Silva deu rebote. Chiquinho demorou a partir para a bola. Não acreditou no rebote do goleiro uruguaio. Posse de bola para o Fluminense de Chiquinho. O juiz volta atrás da bola para o Vasco. Premier FC, o melhor time é o seu. Mais uma posse de bola para o Vasco. Lédio, o jogo é equilibrado ou você vê um time melhor? O Fluminense é um pouco melhor. Tem mais a bola e tem mais opções ofensivas, funcionando mais que o Vasco. O Douglas faz um bom primeiro tempo, mas se movimenta menos que o Conca. É mais fácil de ser marcado e fica mais centralizado. E o Everton Costa não consegue dar prosseguimento às jogadas ofensivas do Vasco. O Edmilson trabalha muito bem como pivô, mas o Everton não está funcionando pelo lado direito. Vamos ver se agora vai. Everton Costa bateu fechado, a bola caiu atrás do gol do Cavalieri. E a torcida do Vasco, que está do outro lado, gritou gol. Teve torcedor do Vasco gritando gol aqui no Maracanã. Você está revendo o lance. A bola desvia no Diguinho. Vai fechando, tem torcedor do Vasco gritando gol. É escanteio. Acorda a torcida do Vasco no Maracanã. 0-0 Fluminense Vasco. Douglas. Escanteio na primeira trave. Fred estava ali na marcação com o Bruno. De novo Douglas. Mais um cruzamento. Edmilson tenta. A bola foi tocada de cabeça para trás. Jean. Conca. Jean. Grande bola do Conca. Jean. Driblou para a esquerda. Abriu espaço. Sobis, fecha pelo meio. Jean erra o passe para o Fred. Douglas. Aranda. Everton Costa. Puxa para o meio, abre o espaço para o chute, faz um bom toque. Olha o Aranda, levantou na esquerda. Bruno de cabeça para trás, Cavalieri. Que bola estranha do Bruno. O próprio Cavalieri não esperava. Tranquilamente o Cavalieri esperou que o Bruno fosse cabecear para trás para ceder um escanteio e não na direção do gol. Defendeu Diego Cavalieri. E o Leandro Eusébio fez. Ele pediu e o Leandro Eusébio foi na dele, né? Pode ser um bom momento para o Vasco no jogo aéreo. Douglas na cobrança, faz o cruzamento. O toque de cabeça do Edmilson Cavalieri. Tá aí, Edmilson cabeceou na boa.
Bola no travessão de Diego Cavalieri. O Cavalieri estava no lance. Bola encobriu o goleiro do Fluminense. Travessão, tiro de meta. Você vê, o Edmilson é inteligente. Ele foge da marcação dos zagueiros. Quem vai subir com ele atrasado é o Valência. É um jogador que ele não tem marketing com o torcedor. O torcedor ainda não entende a importância do Edmilson, mas é um centroavante que cresce cada vez mais com a camisa do Vasco, porque ele é inteligente. É um jogador que conhece o jogo taticamente, ele tem bom poder de conclusão e é muito inteligente. Edmilson tem 17 gols em 43 jogos com a camisa do Vasco. Lá vem Vasco, com o Marlon. Edmilson pede, ele se desloca na frente. Tem cruzamento para o Everton dentro da grande área. Gira. Ganha do Leandro Eusébio. 31, primeiro tempo. Leandro Eusébio deu combate. Tiro de meta para Cavalieri. Luiz. Fala, Bornoz. Sobre o Edmilson, os 17 gols dele no Campeonato Carioca, a gente falava antes que ele ainda não fez gol em clássico, né? Pois é, o Edmilson disse que tem sido cobrado até na rua por torcedores que dizem: pô, Edmilson, você só faz gol em time pequeno? Campeonato Carioca são 7 gols e realmente está devendo gol em clássico. Ele fez 3 jogos contra o Flamengo e 1 jogo contra o Botafogo. Está jogando pela primeira vez contra o Fluminense. Lembrando que o Fluminense no momento está indo a 28 pontos e o Vasco a 26. Cabo Friense perdeu para o Audax. Cabo Friense ficou com 25. Saiu a tabela. Marlon faz o toque na direção do Douglas. Mais atrás lá vem Vasco. Pedro Quem bateu por baixo. Olha só para o chute pro canto. Gol! Chegando a 8 gols no Campeonato Carioca, marcando num clássico. Edmilson coloca o Vasco na frente. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Edmilson batendo no canto, batendo por baixo, veja. Douglas dividiu. Pedro Quem bate, a bola toca no Jean. Edmilson por baixo, vencendo o Cavalieri. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Edmilson, Lédio Carmona. Para acabar com qualquer discussão sobre seu potencial, sobre a sua importância para esse time do Vasco. Não fazia gol em clássico, já fez. Um jogador importante, um jogador que conhece a área, tem uma boa capacidade técnica e sabe entender o jogo taticamente. Veio por trás da defesa, não se afobou, concluiu bem, com a dose certa, com a força certa. Cavalieri ainda tocou na bola, mas o momento do Edmilson é muito bom. O Vasco sai na frente do fim do primeiro tempo. Edmilson, 1-0 Vasco. Douglas na cobrança. Rodrigo de longe chamando Martins Silva. Lançamento para Everton. Chiquinho. Valência. Para frente. Para o Conca. Fred pede pelo meio, ele trabalha com Rafael Sobis. Diguinho. Dario Conca. Bruno pede e recebe. Vamos a 46. Bruno faz o cruzamento pro Fred. Martins Silva. Fred cabeceou livre na entrada da pequena área e perdeu. Quase o empate do Fluminense. Fred, defesaça de Martins Silva. Fred subiu livre, mas cabeceou no meio do gol. É escanteio para o Fluminense. 44, quase 45. Fred está cercado, ele está no empurra danado com o Rodrigo. Cobrança de escanteio. Chiquinho, a torcida do Vasco reclama ali o empurrão do Fred. Tá valendo o lance. O juiz entendeu que não houve nada. Diguinho tem cruzamento pro Fred de cabeça pro meio. Sobe Conca. A bola fica na pequena área. Os dois tentaram. O Fluminense quase chegou ao empate. Everton. Pressão do Fluminense no fim do primeiro tempo. O gol do Vasco incendiou o jogo. Exatamente isso que eu falaria. Terminou o primeiro tempo agora. O gol do Vasco fez bem ao Vasco e vai fazer muito bem ao Clássico. Pena que terminou o primeiro tempo. Ele estava bom.
Fim de primeiro tempo. Edmilson, 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Jogadores do Vasco vão se reunindo ali no gramado. Aí a torcida do Vasco satisfeita. Olha aí o torcedor do Vasco no Maracanã. O gol botou jogo no fim do primeiro tempo. O Fluminense teve 2 ótimas chances de empatar. 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. E o torcedor do Fluminense parece estar otimista nesse momento. Bruno Cortes, Rodrigo Albornoz. Fala, Rodrigo. Ao lado do Edmilson, tanto nós falando, tanto você queria fazer gol em clássico que saiu, né? Alívio. Isso que é importante. Alívio não digo porque a gente sempre trabalha para fazer gols e cada jogo é uma história. Lógico que é algo importante, não tem nada definido ainda. Eles tiveram alguma chance ali, o Martin foi muito bem. E esse primeiro tempo o grupo tá jogando bem, acho que tá dando para segurar um pouquinho a bola ali. E a vitória parcial tá saindo. Certo, obrigado Edmilson, problema resolvido, Luiz. Fez gol em clássico. Fez o 8º gol dele no Campeonato Carioca. É um dos artilheiros ao lado do Carlinhos. Rodrigo Albornoz. Alô? Agora sim, ao lado do Douglas, para conversar com a gente. O Vasco não terá alterações para o segundo tempo, mas o que o Adilson Batista pediu no vestiário? A gente tem um pouco mais de atenção na bola alçada, né? Bola rolando alçada e bola parada. Né? E tem um pouco mais de posse de bola para poder abrir os espaços para a gente poder chegar no gol adversário. Obrigado, Douglas. Luiz? Vamos para o segundo tempo aqui no Maracanã. Vale uma vantagem importante nas semifinais. Você ligado na 14ª rodada do Campeonato Carioca. Vamos para o segundo tempo aqui no Maracanã. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Esse é Luan. André Rocha. Levanta a cabeça, faz o lançamento à frente. Edmilson fez o gol do jogo. Sai do gol Diego Cavalieri. O Fluminense poupou vários titulares contra o Duque de Caxias. Acabou empatando o jogo. E lá vem Vasco nesse início de segundo tempo. Everton Costa faz o cruzamento, a bola passa pela pequena área do Fluminense. Tiro de meta para Cavalieri. Lembrando que o Vasco, matematicamente, ainda não está classificado para as semifinais. O Fluminense sim. O Vasco precisa de 1 ponto. Com a vitória de hoje, obviamente faz 3, garante a classificação e vai conquistando uma vantagem importante de jogar, talvez contra o próprio Fluminense, por 2 empates. Lembrando que no Fluminense o Elivelton está cumprindo suspensão. Carlinhos está vivendo um drama pessoal. Está em Santos. São os desfalques do Fluminense. Pedro Quem. Aí o autor do gol, Edmilson. A devolução para o Pedro Quem. Saiu a tabela, Edmilson bateu para o gol. Bela tabela. Pedro Quem e Edmilson. Finalização para fora. O Vasco cresce quando o Pedro Quem vai para o jogo, né? Como aconteceu no momento do gol. Quando aparece como elemento surpresa para ajudar o Douglas na criação. O Rodrigo reclamou muito. É de longe, o Walter está acreditando, Lédio. Não, ele pega muito bem, né? Isso aí todo mundo conhece. Ele pega, costuma pegar na veia nessa posição. Vamos ver. Falta para o Fluminense, Walter na cobrança. E o Martin Silva pediu 4 na barreira. Tá aí o Valdinho do Renato Gaúcho. Falta frontal. Walter soltou a bomba, passou por baixo. Tiro de meta para Martin Silva. Mais uma posse de bola para o Vasco. O Vasco vem para cima do Fluminense. Everton Costa. Passou bonito, passou na boa. Que drible lindo. Everton faz o toque. Edmilson bateu mal. Jogadaça do Everton Costa pela direita. Para você curtir de novo. Passou por 2 e passou com imensa categoria. Jogadaça. E Edmilson chutou com a direita que pegou na esquerda. E o Diguinho está inseguro, que já tem cartão amarelo, ficou reclamando da marcação do Chiquinho, né? Só que o Everton Costa passou no meio dos dois, entre o Diguinho e o Chiquinho, né? E normalmente conclui bem o Edmilson, agora vacilou na conclusão. E a jogada foi muito boa do Everton Costa. Douglas. Ele chutou com a perna direita e a bola pegou no tornozelo do pé esquerdo. Quem azul.
Segundo tempo, 13 minutos, Luan. Bola para André Rocha. Chega a marcação do Chiquinho. Aranda. Perdeu. Leandro Eusébio. Conca. Walter está na esquerda. Fred dispara pela direita. Bola para Walter. Levantou a cabeça. Viu o Fred. Faz o lançamento. Fred de primeira. Chegou batendo do jeito que ela veio. Tiro de meta para Martins Silva. O Walter levantou a cabeça. Fez a virada de jogo para o Fred. Estava difícil. Por outro ângulo, a conclusão do centroavante da seleção brasileira. Valência. Esse é Aranda. Douglas. André Rocha. Everton Costa. André Rocha. Boa tabela nas costas do Chiquinho. Everton, na boa, no mano a mano, na meia-lua. Tá bonito, é escanteio pro Vasco. O corte foi do Diguinho. Começa bem no segundo tempo, Everton Costa. Cresceu já no primeiro tempo, ele já havia melhorado e está com muita confiança nesse segundo tempo. Palavras do Renato agora. Chiquinho parece estar com a cabeça no mundo da lua. Conca estava voltando. Será que estava impedido o Dario Conca? Estava sim. Estava adiantado. De fato, estava adiantado. E depois o Ken faz a falta. A reclamação também é equivocada do Ken, que ele faz a falta. Mas na origem da jogada, o Dario Conca estava impedido. Até ele achou que estava. Ele demorou aí na bola, o Conca. Mais uma vez, a jogada, você viu o Conca impedido. Falta para o Fluminense. Cobrança de Dario Conca. Faz o cruzamento, bola fechada, tiro de soco, Martins Silva. Gum acredita. Toca de cabeça para o Leandro Eusébio, bateu por baixo. É escanteio para o Fluminense. Os zagueiros permanecem na grande área, o Fluminense vem em busca do empate. De novo a tentativa, Martins Silva. Gum achando o seu companheiro de zaga, Leandro Eusébio. E último toque do Guinha Azul. Conca na cobrança, bola na pequena área, tentativa do Valência. Outro escanteio. Fica caído o goleiro uruguaio Martins Silva na finalização do colombiano Valência. Martins Silva deu um tapa. Finalização foi do Leandro Eusébio, perdão. É pressão do Fluminense. Douglas errou o passe para o Pedro Ken. Jean. Para o Fluminense recua o Jean. Valência. Ótima saída de bola com o Jean. Tentava o lançamento na esquerda para o Birubiru. Tem falta a favor do Fluminense. Luiz, essa irregularidade do Fluminense que o Leto citava agora, na opinião do Renato, retrata os clássicos do Fluminense esse ano. Contra o Flamengo, 3-0, melhor jogo do time esse ano. Contra o Botafogo, 3-0 para o Botafogo, pior jogo na opinião do Renato. Bruno, 3-0 para os reservas do Botafogo. Tem cruzamento para o Fred. Fred empata o jogo no Maracanã. De primeira, com precisão. Fred deixa tudo igual. Fluminense 1, Vasco também 1. E Fred passa Magno Alves como o 10º maior artilheiro da história do Fluminense. Fred! 1 pro Fluminense, 1 pro Vasco. Fred. Lédio Carmona. A defesa parou, a defesa do Vasco parou, o Rodrigo ergueu o braço pedindo impedimento, mas na minha opinião ele é quem dava condição ao Fred para fazer a conclusão de primeiro e venceu o Martins Silva. A relação Fred-Fluminense já tem 5 anos e chega agora a 115 gols. 1 Fluminense e 1 Vasco. Com isso o Fluminense volta a ser o segundo colocado, aquela situação que nós falávamos. Passa a ter a vantagem de empatar as 2 semifinais. Walter tentava o Birubiru, a bola fica fácil para Martins Silva. Lembrando que o Flamengo, como campeão, vai jogar semifinais e finais por 4 empates. O Flamengo não precisa mais ganhar no campeonato para ser campeão. Para você de novo, Fred tinha condição? E aí, Lédio? Pois é, a minha opinião é que o Rodrigo dava condição ao Fred. Ele ergue o braço, mas o Rodrigo dava condição. Lance muito difícil para o assistente Rodrigo Joia. Gol de empate do Fluminense. Bruno.
De novo Jean. Conca. Boa bola pro Jean. Passou pelo Rodrigo, passou na boa. Cruzamento, Fred dividiu. Escanteio. Fluminense quer a virada. Conca servindo, Jean servindo bem. Jean com categoria, passou pelo carrinho do Rodrigo. É escanteio. Grande jogada do Jean, veja mais uma vez. Técnica, categoria. E o bom corte do Luan. Conca na cobrança do escanteio, bola fechada, Martins Silva quase se complicou. Essa bola não pode cair ali baixinha na pequena área não. Se alguém entra na frente, marca. Defesa do uruguaio. Conca batendo o escanteio. O Fluminense reclama e o assistente, Rodrigo Joia, está dizendo aqui que o Marlon não pode chegar perto do Bruno. É escanteio para Conca bater. 26 no segundo tempo. Bruno. Conca. Na direção do gol, ficou fácil para Martins Silva. Lédio falou no Thales. O Vasco não mexe. Aranda. Boa bola pro Douglas, de cabeça no meio, chamando Pedro Quem. Bola de Gum. Que passe arriscado na frente do Edmilson. Lançamento pro Walter. É do jeito que ele gosta. Dominou com o braço. Dominou com o braço o Walter. Ele levou com a mão. Ele carrega a bola com o braço esquerdo. Foi o direito, ele matou braço direito. Ele carrega a bola, exatamente. Carrega a bola. Não tem o que reclamar também, o Walter. Tá reclamando dele mesmo, provavelmente, do erro no domínio. O Fluminense força a jogada pela esquerda com o Chiquinho. Biru. Puxa pro meio, erra o passe. Luan. Aranda. Achou o Douglas. É do jeito que ele gosta. Boa bola pro Aranda. São 4 contra 4. Aranda bateu pro gol. O contra-ataque era bom. Eram 4 contra 4. O Vasco perde uma ótima chance. 4 contra 4. O Aranda, que não tem um bom chute de fora da área, jogou o contra-ataque no lixo. Vale a pena o Vasco ousar, partir pra cima e eventualmente perder o jogo, Lédio? Ou o empate tá de bom tamanho pros dois? Eu acho que vale. O Vasco tem a obrigação de ousar. Tentar chegar à semifinal contra o Fluminense. O Vasco tem que pensar nessa semifinal contra o Fluminense como algo concreto. Então é questão de chegar entre segundo ou terceiro colocado. E chegar em segundo e ter a vantagem é muito importante, como seria também para o Fluminense. Nesse momento será para o Fluminense. Então eu arriscaria tudo para jogar as semifinais com a vantagem. O Fluminense está chegando a 28 pontos. Lá vem o Vasco com Everton, consegue o domínio, Everton, cara a cara, bateu o Cavalieri. Defendeu o Diego Cavalieri. Everton teve pouco espaço para finalização. Walter esteve na seleção do Brasileirão do ano passado com a camisa do Goiás. Diz que no Goiás sempre jogou com cerca de 100 quilos, no Fluminense está com 93. Olha aí o lance do Everton, na disputa com o Bruno, botou na frente. E Cavalieri fazendo a defesa. Tá entrando o garoto Thales, de 18 anos, com a camisa número 39, no lugar de Everton Costa, que sai com a camisa número 17. O Thales, que inclusive vem recebendo muitos elogios de Adilson Batista, e o Vasco está trabalhando aí nos bastidores para tentar ampliar o vínculo e a multa decisória sobre esse jogador que vem recebendo muito assédio. André Rocha. Douglas, veio do Corinthians pro Vasco para ser o maestro. Marlon. É o autor do gol do Vasco, Edmilson, artilheiro do campeonato com 8 gols. Jogada de ultrapassagem com Pedro Quem, o cruzamento. Olha o toque de cabeça do Thales. Jogada bem trabalhada pelo Vasco. Finalização de cabeça do menino Thales para fora. Se coloca bem por trás da defesa, é uma característica que ele tem, né? Porque ele foge à marcação e aparece por trás dos zagueiros, só que ele cabeceia mal. Walter. Conca.
É o Birubiru na esquerda, Fred no meio. Dario Conca, viu o Fred, tem cruzamento. A bola chega no Walter, do jeito que ele gosta. Walter puxou pro meio, chamou o Fred, a finalização. Walter bateu pro gol. Martim! Defendeu o uruguaio na bomba do Walter. Quase o segundo do Fluminense, Martim Silva. Ótima defesa no chute do Walter. Daqui a pouquinho você vai ver a linha no momento do lançamento para o Fred no gol. Walter tocou para o Fred. Sobra com o Walter. Que defesa de Martim Silva. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o gol do Fred. Mostrar a linha. Fred impedido, Lédio Carmona. Com a linha não se discute, né? E com a tecnologia não se discute. Eu estava equivocado na minha avaliação inicial. Tá meio corpo à frente o Fred. O lance era ilegal. Me pareceu, a princípio, mesmo a linha, mas a linha deixa claro que ele está um pouco à frente. E o Rodrigo Joia tinha ótima visão. Exatamente. Um assistente FIFA não acompanhou bem a jogada. Walter, Fred, Rodrigo ganhou no alto, Guinha Azul. Está jogando Aranda. Douglas. Thales. Edmilson pede na entrada da área. Thales volta a jogada. Aranda. Guinha Azul. Daí para André Rocha. Guinha Azul. Bruno antes do Marlon. E é do jeito que o Bruno gosta. É na correria. Fred tá na frente. Walter na direita. Fred abriu na esquerda. Bruno viu. Bruno bateu de longe. Martim Silva. Ele tinha o Walter na direita e o Fred da esquerda pro meio. Procurou um, procurou outro. Não tinha ninguém, bateu. Escanteio pro Fluminense. Veja o Fred ali. O Fred estava pedindo no momento do chute do Bruno. O Fluminense vai garantindo a segunda colocação. Esse é um empate importantíssimo. Eu lembro que o Flamengo joga as semifinais e, se passar as finais por empates, e o Fluminense vai ficando à frente do Vasco. Tem tudo para fazer as semifinais contra o Vasco por 2 empates, se mantiver o resultado de hoje. O cruzamento, subiu alto, subiu bonito, cabeceou para fora. 17.248 torcedores hoje no Maracanã. Aranda, Marlon, passe errado. Gum, Bruno, de novo Gum. O Fluminense vai chegando a 28 pontos, o Vasco vai a 26. Guinha Azul. Chamando o André Rocha. Ele tem a marcação do Birubiru. Douglas. Boa bola pro Guinha Azul no meio. Pedro Quem com espaço para bater pro gol. Primeiro FC, o melhor time é o seu. Pablo Guinha Azul. Douglas. 1-1 Fluminense e Vasco. Jogo importante. Jogo que pode garantir a segunda colocação no momento ao Fluminense. O Vasco estava vencendo, estava chegando em segundo. Valência. Fred. Tem o Birubiru na esquerda, ele já viu. Lá vem Fred, faz o toque, boa bola pro Birubiru. Ajeitou a devolução, Fred saiu a tabela, Birubiru tocou no meio. O Vasco salva. Jogada muito bem trabalhada, Fred e Birubiru. Guinha Azul. Marlon. Thales na entrada da área. André Rocha. Faz o cruzamento, Bruno tira de cabeça. Aranda. Jogadores do Fluminense pedindo um toque de mão do Aranda. Segue o lance. Marlon. Quase 42. O Vasco vem em busca do segundo gol. Guinha Azul. Douglas. Passou na boa. Ele tem talento. Tentou driblar. Ganhou mais uma. Douglas bateu. Jogadaça do Douglas. Dando um susto em Cavalieri. Precisa ser mais presente, né? Quando pega a bola, quando parte para o jogo como agora, o Douglas pode ser decisivo, né? Mas aparece pouco para o jogo. Cavalieri olhou, hein? Vamos ver se passou perto. Por esse ângulo. Mais ou menos. Sair de Milson para a entrada de Montoya, Lédio.
O Edmilson, de fato, ele está cansado. Mas tirar o Edmilson agora, mesmo desgastado fisicamente, é perda de tempo. Deveria entrar com o Bernardo, que eu acho que é mais decisivo que o Montoya. Pode ser até que o Montoya entre e desminta. E ficar com mais opções ofensivas na frente, para ajudar o Douglas na criação. Mas, enfim, não tá deu pra entrando entender. aos 44. Demorou demais. Enfim, já é desespero do Adilson. Ele demorou muito, fez as substituições erradas, conservadoras ao extremo. E o Vasco vai acabar essa rodada com um mau resultado. O Vasco precisava vencer e arriscou pouco, quando precisou buscar a vitória. Olha o Thales, ele é bom, dominou, bateu pro gol. À direita do gol do Fluminense. Vamos pro fim do jogo aqui. Fluminense 1, Vasco também 1. Só dá pra dizer só o seguinte, Luiz. Nessas semifinais, tranquilo, só acabou o Fluminense. Tá bom. Boa proteção do Pedro Ken. Tiro de meta para Martins Silva. Se machucou aí o Bruno. Já passamos os 47:30. 1 pro Fluminense, 1 pro Vasco. Vai acabar o jogo aqui no Maracanã. O Vasco saiu na frente com Edmilson. Fred, impedido, empatou pro Fluminense. Vai acabar o jogo. Tem chutão do Rodrigo, termina a partida. O Fluminense permanece na segunda colocação, chegando a 28 pontos. O Vasco abre 1 ponto da Cabo Friense. Vasco vai a 26. Cabo Friense, que no fim das contas, deve perder uma ótima chance na rodada. Iria aos mesmos 28 pontos do Fluminense. Dependendo do time do Flamengo, Cabo Friense escaparia do Flamengo. Poderia conseguir uma segunda ou terceira colocações. Rodrigo Albornoz. Ao lado do Pedro Ken, que vai saindo por aqui. Pedro, se ficar assim a tabela, o Fluminense que teria a vantagem do empate na semifinal. Como a gente está vendo que o confronto é muito equilibrado, é um grande prejuízo. Não deixa de ser um prejuízo, né? Acho que qualquer vantagem numa semifinal faz uma certa diferença, né? Mas eu acho que se a gente quiser buscar esse título aí, quiser ir para a final, a gente tem que esperar qualquer tipo de adversidade e buscar esse resultado positivo em uma das duas partidas. Obrigado, Pedro. Luiz. Jogadores vão deixando o gramado. É a torcida do Fluminense saindo do Maracanã. Bruno Cortes. Esperando o Fred sair por aqui, Luiz. Já tá vindo aqui. Fred, que hoje alcançou essa marca de 115 gols, como você disse, né? Agora sozinho é o 10º artilheiro da história do Flu. O 9º é o Ezio, com 119. Quer dizer, ele não tá longe perto, do Ezio. Pois é. Tá botando a camisa aqui o Fred para dar entrevista. Fred, significa o que para você? Tá chegando hoje a 115 gols com essa camisa do Fluminense. Agora, tirando o Magno Alves, você é o 10º artilheiro da história do clube. Tá perto do Ezio. Pô, já, como eu falei na entrevista depois quando eu igualei na 10ª colocação, que é motivo de satisfação e honra para mim, porque é um clube com uma história tão bonita, com grandes goleadores, e eu poder estar escrevendo a minha passo a passo é bom. Os gols são bons, marcam também, mas o mais importante é a caminhada rumo ao título, né? E como um leva o outro, meus gols ajudam a equipe com vitórias e títulos, isso é bom pra mim. Ficou de bom tamanho hoje o empate, até pra classificação do Fluminense, se mantendo em segundo. Nós entramos já cientes que o empate não definiria a segunda colocação pra gente, mas a gente ia conseguir manter esses pontos aí na frente do Vasco. E a gente espera ganhar a última rodada para ir para a semifinal com a vantagem. Obrigado ao Fred. Albornoz. Torcedora do Vasco aí na arquibancada. Rodrigo. Tô aqui ao lado do Martins Silva. O Vasco, apesar da situação familiar complicada que você passou, mostrou que não sentiu falta de ritmo, né, Martins? Boas defesas importantes. Sí, creo que me voy contento con el rendimiento personal, pero bueno, lamentablemente no se obtuvo la victoria, que era el objetivo del partido de hoy.
hay que seguir luchando, obviamente que ya es difícil alcanzar la segunda posición, pero bueno, el objetivo de clasificar a semifinales está y bueno, ahora habrá que luchar con el rival que toque. Ele disse que está muito satisfeito com o rendimento pessoal dele, mas que infelizmente esse empate força o Vasco a ter que na última rodada torcer contra o Fluminense para quem sabe reverter esse problema da vantagem do Fluminense numa semifinal, Luiz.